Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal e, você que veio aqui receber da parte de Deus algo, alimento para a sua vida espiritual e foi conduzido até esse vídeo aí, talvez você viu a imagem do vídeo e fez essa pergunta, na própria imagem do vídeo, tinha uma pergunta, uma pergunta que não quer calar, Nós sabemos que estamos vivendo aí esses dias de pandemia, quarentena no mundo, muitas pessoas vivendo uma vida de ansiedade, de preocupação, uma vida em que os sentimentos estão afluindo, sentimentos ruins, Mas nós sabemos que nada, como a palavra do Senhor fala, que nada pode nos separar do amor de Cristo quando estamos o quê? Vivenciando a palavra de Deus, E eu quero fazer essa pergunta antes de nós começarmos aqui a leitura da palavra. O que você tem sido nesses dias? O que você tem sido diante de Deus? Você tem sido um seguidor ou você tem sido um discípulo? Vamos ver aqui Marcos capítulo 4, versículo de número 34. O Senhor vai falar contigo nessa ocasião. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versículo 34 diz: E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem, para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Amém? Então, olha só. Primeiro momento aqui fala que Jesus estava com a multidão, e para essa multidão, Jesus, ele falava por meio de parábolas. Mas, em seguida, no versículo 34, ele vai falar que aos seus discípulos, ele o declarava em particular. Aos discípulos, Jesus falava situações, falava detalhes que ele não falava para a multidão. Então, veja só que existe um contraste entre a multidão que seguia e os discípulos de Jesus. E em seguida, no versículo de número 35, aqui vai dizer que naquele dia, sendo já tarde, o que Jesus vai falar? Passemos para a outra margem. Ele estava ali no rio, e ele fala, passemos para outra margem. Eu quero te perguntar, em qual margem do rio você está nesses dias? Em qual margem do rio você está nesses dias? Será que você tem vivido do lado onde se encontra a multidão? Ou do lado onde estão os discípulos? O que nós temos sido durante esses dias? Nós temos sido seguidores ou discípulos? O seguidor, ele vai na igreja, ele ouve a palavra, mas a palavra não entra no coração dele. Um seguidor, ele vê a igreja se movimentando, mas ele não se movimenta para acompanhar. O seguidor, ele critica, ele não aceita, O seguidor, ele não permite que Deus molde o seu coração, transforme a sua vida. Ele não permite que Deus toque na sua vida. Mas o seguidor, ele apenas segue sem saber a direção, sem saber o rumo. E o discípulo, meu querido, o discípulo, ele além de seguir, ele obedece. Um discípulo, ele faz parte do corpo de Cristo. Um discípulo, ele obedece a Cristo sem questionar. Um discípulo, ele é obediente, Ele é obediente à palavra do Senhor. Vejam que a palavra do Senhor também vai dizer em João capítulo de número 8, versículo de número 31. Isso aqui para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para quem Jesus está falando? A palavra do Senhor diz que Jesus estava falando com os judeus, mas não era qualquer judeu. Eram os judeus que criam nele, que acreditaram nele.
Ou seja, aqui existe um grupo de pessoas que estava crendo, mas Jesus fala para aqueles judeus que criam nele, que para eles passarem de seguidores para discípulos de Jesus, eles tinham que permanecer na palavra do Senhor, né? Permanecer na palavra de Deus, permanecer na verdade, permanecer na obediência. E ele vai falar, ele ainda destaca dizendo que verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja só que o próprio Cristo ele faz ele faz uma diferença, ele mostra essa diferença, ele faz essa divisão entre o seguidor e o discípulo. Em algumas passagens demonstra que muitos discípulos, muitas pessoas deixavam de seguir a Cristo por causa de algum obstáculo. Uns queriam sepultar o pai, queriam cuidar de algumas coisas, das suas coisas, né? Aquela parábola lá do jovem que ele chega até Jesus e aí ele fala que faz isso, fala que que busca e tudo, mas quando Jesus fala para vender tudo, distribuir aos pobres, ele faz o quê? Ele deixa de servir, ele deixa de caminhar com Cristo. O seguidor ele não consegue criar raiz. O seguidor ele não consegue se firmar na palavra, ele não consegue permanecer em Cristo. Mas o discípulo, ele continua passo a passo, ele vai para o alvo, passo a passo ele vai em direção a Jesus. Então, que neste momento nós venhamos fazer essa autoanálise. O que eu tenho sido? Será que eu tenho sido seguidor ou será que eu tenho sido discípulo, né? Que Jesus abençoe a sua vida, abençoe sua família, né? E que se você estiver indo na linha de um seguidor, volte. Se você estiver andando como um seguidor de Cristo, pare. Vá para a palavra de Deus, volte para a palavra, volte para Cristo, volte para o alvo, porque o Senhor tem muito a fazer na sua vida. Amém? Jesus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Glória ao nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus. Aleluia.